E nós entendemos que parte dessa segurança que nós temos que dar à criança, que é uma postura ativa nossa, parte dessa segurança que nós temos que dar à criança envolve o quê? Privar a criança de certas coisas que ela quer, do ponto de vista sensitivo, e fazer com que a criança passe por situações que lhe são repulsivas e que provocam tristeza, mas que são necessárias para ela. Por exemplo, comer alimentos que a criança não gosta. E hoje em dia já existe uma visão em certa doutrina de psicologia que até o adulto forçar a criança a comer coisas que a criança não gosta, já pode ser visto como abuso. Então, hoje em dia já tem psicólogos que aceitam quando chega um adulto no seu consultório dizendo que não, meu pai sempre me forçava a comer berinjela, eu sempre odiei berinjela. E o psicólogo entende isso como um abuso. Claro, se o pai enfiava comida quente na boca da criança, se o pai batia na criança para comer berinjela, aí realmente já é desproporcional e, portanto, abusivo. Já é um destempero aqui. Ou mesmo até um sadismo. Quem sabe? Realmente é abusivo, mas assim, o insistir e obrigar é necessário. Certo? E o que acontece com a criança mimada? Quando a criança ela é acostumada a, diante do estado de desejo, não demorar muito até receber o que ela quer, essa janelinha aqui vai sendo encurtada. E aí você habitua o corpo e a afetividade, ou seja, como as coisas afetam, as sensações, os desejos, a realidade, os outros, afeta a criança, você acostuma ela a que a janela entre desejo e satisfação seja muito próxima. Aqui eu vou trocar o nome só para a gente ficar mais dentro de onde eu quero vir agora. A propósito, a vocês que estão nos vendo pela internet, eu peço por favor que, se você está gostando dessa aula, gosta do nosso canal, do nosso conteúdo, você, por favor, faz uma doação para a gente, pixborborema@gmail.com. Com qualquer valor você nos ajuda. Essas aulas que a gente dá aqui, essas palestras geralmente têm 3 mil, 4 mil, algumas até passam de 20 mil visualizações. Se cada uma dessas pessoas doasse R$5 que fosse, já nos ajudaria muito. E nós estamos precisando. Então, por favor, pixborborema@gmail.com, faça uma doação para nós, porque nós precisamos, tá? Então, veja, quando você encurta essa janela entre desejo e satisfação, você está criando uma pessoa que não sabe tolerar a dor emocional da espera de alcançar alguma coisa. E a criança mimada é isso. A criança mimada, como diz o Cláudio Rizet, um excelente livro chamado A Inaceitável Ausência do Pai, uma baita indicação que eu peguei numa aula do Dr. Paulo Pacheco. É um livro realmente muito bom. Ele fala que a criança fica com uma certa ilusão de onipotência, um certo senso de onipotência que é quebrado pela autoridade do pai. Porque ele parte de uma perspectiva psicanalítica, mas tem a sua validade. Também não dá para demonizar tudo que tem esse adjetivo psicanalítico, não dá, porque muita coisa descreve a realidade. Uma vez me disse um homem muito sábio, né? Freud não tinha razão, mas tinha razões. No caso do Cláudio Rizet, ele parte de uma coisa um pouco mais contemporânea e tem uma influência junguiana um pouco maior. Mas ainda assim é um livro muito bom, na minha opinião. Ele vai dizer que o pai, simbolicamente, opera como aquele que desprende a criança da mãe. E como nessa primeira fase do desenvolvimento infantil, a mãe é essa fonte do prazer, por causa do aleitamento e tudo mais, e do próprio colo, o pai, quando separa a criança da mãe, o pai introduz a criança numa dinâmica de privação.
numa dinâmica em que você não pode mais ter tudo aquilo que você tinha quando você estava no colo da mãe. E que agora você tem que buscar. Cláudio Rizet vai dizer, o pai é esse portador de uma ferida de sofrimento, entrega e serviço, que é ele que vai introduzir o filho nesse mundo. E aí ele discute todas as consequências de quando o pai ele está ausente, ao menos simbólica e psicologicamente, no universo psíquico e no próprio desenvolvimento daquela criança. E que quando ele virar um homem, isso vai ter seríssimas consequências. Então vê, a criança quando faz birra, bate, se joga no chão, grita, quebra coisas. A minha filha mesmo fazia uma coisa maravilhosa. Eu dizia, Laura, vai fazer tal coisa. Não vou! Vai agora, Laura. Eu vou fazer xixi no chão. Ela ia lá, se jogava no chão e fazia xixi no chão. Não, ela ia lá e fazia xixi no chão mesmo, assim. Entendeu? E o Rizet vai dizer, e é verdade, eu vou ler um trecho para vocês depois, quando a criança faz isso, ela está implorando para que você exerça a sua autoridade. O pai tem que entender, ela está implorando que você imponha limites. Ela precisa disso. Só que, claro, sem você destemperar aqui. Tem que manter a mão. Tem que estar preocupado com a criança e não preocupado com o seu alívio emocional. Né? Então, o que foi que você está rindo? Você também fazia isso? Fazia xixi no chão? Eu era na cama, né? Ah, tudo bem. Vê, quando a criança está fazendo isso, ela está mostrando o quanto que ela está irada com você e quanto que ela ainda considera que você pode ser vencido. Quando você vai lá e dá a vitória para a criança, você premiou o mau comportamento dela. E aí é o que o Thomas Sowell fala em relação a programas sociais e assistencialistas. Quando você premia o mau comportamento, adivinha o que você ganha? Mais mau comportamento. Então, você está dando um recado para o seu filho que se para ele obter a satisfação que ele procura, ele chegar naquele ponto, ele te vence. Isso é um mau ato. O mau ato reiterado, vai dizer Santo Agostinho, ele fala isso em relação ao vício, mas a gente pode dizê-lo analogamente em relação ao que nós estamos falando aqui. O mau ato reiterado vira um hábito. E o hábito arraigado vira uma necessidade. Então vê, quando nós temos uma série de crianças que se tornam jovens e depois adultos, com uma janela curtíssima, uma baixíssima tolerância ao estado de desejo, excitação emocional ou tristeza e viciado em satisfação concupiscente, ele sempre vai procurar mecanismos de satisfação, sempre. E alguns até bem deletérios, como por exemplo pornografia. É impressionante, assim, acho que 100% das pessoas que eu atendi com relação a coisa de pornografia e tudo mais, todas elas têm, a gente fazendo perguntas, entendendo um pouco a vida delas e tal, todas elas têm essa janela aqui curtíssima. E a pornografia entra num contexto em que a pessoa começa a sofrer na adolescência, porque, ora, o mundo adolescente, escola, conflitos, hormônios, não vão te trazer as coisas que colinho da mamãe trazia. Então a pornografia aí entra como uma espécie de birra. E percebam que a birra na criança tem uma coisa autodestrutiva ali, né? Pelo menos simbolicamente, o que a criança faz? Ela se bate, ela se joga no chão. Quando o adulto faz isso, a gente diz que ele é histérico. Mas qual é a birra que o adulto faz? Ele bebe, se enche de comida, consome pornografia, se vicia em jogo. Isso é um mecanismo assim que não é de hoje, é bem antigo mesmo. A Mulher que Fugiu de Sodoma, que é o primeiro romance que a gente trata na formação intermediária, do Zé Geraldo Vieira, o personagem principal é o Mário Montemor, que é um viciado em jogo. Num momento do livro, ele comenta que ele é um pouco como ele é porque a mãe dele o mimou. Porque ele sempre teve tudo muito fácil, sempre cresceu com a expectativa de ser muito rico, por causa de promessas que a mãe fazia, e ele nunca precisou se esforçar tanto.
E no momento em que ele começa a enfrentar dificuldades na vida, tem o jogo. Você vê, os dois personagens icônicos também do Machado de Assis, né? O Bentinho e o nosso Brás Cubas. Nosso ilustre defunto e o nosso ilustre suposto corno, né? Ambos, o Bentinho. Mas o Bentinho foi um sujeito absolutamente mimado. O Brás Cubas também. Vê quanto que eles têm de audácia diante da vida. Sempre um deixa pra lá, isso aí mesmo. E a vida para essas pessoas parece um inferno mesmo, né? Lasciate ogni speranza voi che entrate. Abandonai toda esperança vós que entrais. Porque, olha, nenhum bem vai ser possível. Tudo é impossível, tudo é mal, porque nada te satisfaz do jeito que você gostaria de ser satisfeito. Então, no momento em que nós encurtamos essa janela, vê, numa criança, o que acontece com ela? Nessa dinâmica, ela é passiva, ela é dependente e ela não precisa tomar muita iniciativa. As coisas vêm para a satisfação dela. O pai começa a tornar o filho responsável, ele tem que ser ativo. Ele tem que ir em busca já de uma certa independência e tem que tomar iniciativas. Se não ocorre isso na fase correta, aí a gente tem um grande problema. E corrigir isso depois é doloroso e difícil. O próprio Winnicott fala num texto que ele tem sobre segurança, que eu acho que está no Família e Desenvolvimento Individual. Ele diz que, olha, os adultos que vêm prover a criança com a segurança de modo ativo, depois da fase que isso deveria ter sido feito, vai encontrar sérios problemas. É difícil. Então, o que acontece? Algumas pessoas ficam com essa estrutura arraigada no seu modo operativo como um hábito. O cara, desde cedo, aprendeu a operar a vida dessa forma. Não lidar muito bem com o estado de desejo, ter satisfações fáceis. E agora ele já é um adulto. E isso vai gerar uma série de problemas da forma como ele vai lidar consigo mesmo, com seus próprios desejos, com seus pensamentos, com seus sonhos, com o outro. E por isso que ele vai viver muitas vezes triste e irritado. E a gente lembra daquele texto que eu li da Maria Olina, esqueci o sobrenome dela, na penúltima aula que dei aqui, que foi Você Sabe Lidar com as Frustrações. Essa aula é como se fosse um apêndice dessa Você Sabe Lidar com as Frustrações. Que as pessoas vivem de mau humor porque elas sempre têm em si uma espécie de sensação que uma promessa que lhes foi feita não é cumprida e nem será. E vê, a gente já tem toda uma cultura disso aqui. Vê, esse culto do estudante universitário é uma maneira de manter o cara é uma maneira de manter o cara preso aqui. E que assim, basta ele ter o diploma que ele vai conseguir a satisfação de ser um bom profissional. Não é assim. E a gente percebe o que também? Cada vez mais, as pessoas mais jovens têm menos dificuldade de se esforçar, têm menos facilidade de fazer, têm mais dificuldade de querer, e estão cada vez mais distantes de ser. As pessoas não querem ser. E ainda veio o ChatGPT para coroar tudo. Agora você não precisa nem pensar mais. Então, se você produz uma horda de pessoas assim, eu repito esse ponto, se você produz uma horda de pessoas assim, o argumento do Klaus Schwab, que acho que era o ex-presidente do Fórum Econômico Mundial, ele que estava com aquele slogan lá para 2030 de você não terá nada e será feliz. Porque, gente, vamos pensar bem. Se hoje houvesse se o mundo inteiro virasse um governo só e uma grande democracia e fizesse uma votação assim, ó, vocês querem que a partir de hoje todo o dinheiro seja do Estado, o Estado distribui para todo mundo
Ninguém vai ter propriedade privada. Mas vocês vão ter acesso a filme, música, tecnologia, sexo e tudo mais. Vocês vão ter acesso a todas as satisfações que vocês achavam que o dinheiro tinha que comprar, só que sem ter que ter o trabalho de ir em busca do dinheiro. Ter o básico para essas satisfações. Vocês acham que essa proposta ia vencer ou perder? É aterrorizante pensar nisso, né? Não acho que vai acontecer nem acontecer dessa forma. Quer dizer, pode acontecer, mas não dessa forma. E acho que não tão cedo agora. Mas o fato é que quando você encurta essa janela, você gera esse tipo de dificuldade. Então, você tem uma frustração, você se enche de comida. Você não consegue segurar um desejo de comer alguma coisa. Eu atendi uma pessoa que foi morar sozinho, começou a trabalhar na internet e tal, e ela começou a ter seus 3 mil reais por mês. 1.500 ela gastava com pizza. Assim, não consegue refrear o desejo de comer uma pizza a ponto de gastar 1.500 reais por mês pedindo pizza. Não consegue ter força para fazer um exercício físico, para sair, tomar... Não consegue. Por quê? Porque ninguém ensinou para ele que tinha que fazer isso. E agora, para ele ter uma força sozinho de fazer, é muito mais difícil. Dá. Muita gente que não teve nada na vida tem força, quer ser, quer fazer, desenvolve, vai lá e faz. Mas muitos não.